Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Isso aqui é para você, tá? Você está vivo aqui porque o Senhor autorizou a sua vida. Muitos não acordaram hoje. Há um propósito na tua vida ainda. Não perca essa oportunidade de Deus te permitir viver. Ainda que você tenha perdido a esperança nele, ele não desistiu de você. E você está aqui hoje para ouvir, o Senhor nos trouxe aqui, e Deus já ministrou no meu coração uma palavra para essa noite. Cada dia aqui, às vezes nós temos pregado 2 vezes por dia, e quase 19 dias, nós estamos vindo de São Paulo pregando, e cada dia o Senhor tem nos dado o maná do dia. E hoje o Senhor ministrou no meu coração, não conheço a igreja, não conheço vocês, mas o Senhor conhece. Quem conhece vocês está aqui. E nada fica encoberto diante dele. Então é um culto que nós vamos deixar as máscaras caírem, porque ele tem os olhos como chamas de fogo, e ele quer curar você nessa noite. Ele quer curar a sua fé, ele quer curar a sua alma, porque este é o pior câncer. É uma fé cancerosa, uma alma cancerosa. Um corpo canceroso, Deus leva para o céu, porque ele vai restituir esse corpo um dia. Mas uma alma cancerosa não vai, não. O pior câncer que existe é o câncer do pecado, porque ele nos separa de Deus. Então Deus planejou toda essa história com o pior câncer no pior lugar do corpo, para um propósito só: provocar a igreja dele, despertar a igreja dele, para ver que o pior câncer não é esse não, e ele é o pior, físico, mas ele quer nos mostrar que há um pior do que esse, um que pode matar e mandar para o inferno, que é o pecado. E a nossa fé precisa ser curada, que a nossa fé precisa estar em Cristo Jesus somente. A fé verdadeira só é produzida pelo Evangelho verdadeiro, pelo Evangelho da cruz. Então nós temos que voltar para a cruz, olhar para Cristo e entender a mensagem da cruz. E compreendermos que tudo foi feito na cruz ali, para que a minha vida fosse agora, a sua vida fosse agora, andar em santidade, nascer de novo, sermos novas criaturas, sermos luz deste mundo. E nós precisamos acordar, porque nós estamos com um número de evangélicos muito grande no Brasil e está faltando crente convertido. E nós temos pregado esse testemunho e a palavra de Deus somente em igrejas. E eu e minha esposa temos orado ao Senhor para entender isso, porque nós queríamos pregar para quem nunca ouviu o Evangelho. Né? Pedimos ao Senhor que nos enviasse para pessoas que não ouviram o Evangelho. Mas o Senhor nos deu um celeiro de crentes. Aí Ele tem nos mostrado, pastor Adolfo, que há muito crente que não nasceu de novo. O pior de tudo, que a mazela do diabo é manter essas pessoas na igreja achando que estão salvas. E ir para o inferno a passos largos. Porque não há arrependimento. Pecam como se não fosse nada o pecado. Deus importa com o pecado. Deus não mudou. Nós buscamos a Deus pelo poder, pelo milagre, porque nós falamos que Deus não mudou. Ele também não mudou em relação ao pecado. Ele odeia o pecado. E o pecado foi a sepultura, a enxada que abriu a sepultura e nos condenou à morte. O Filho dele nos livrou da morte eterna. O Filho dele livrou todo aquele que crê, livrou da condenação eterna. A irmã leu um texto, aliás, os 2 textos que foram lidos aqui, arrebentou. Perfeito. Amo esses textos que foram lidos. Isaías 59. Eu pensei assim, na hora que ela pediu para abrir Isaías 59, a gente está tão acostumado das igrejas não ler o restante desse texto, que eu pensei assim, amor, será que ela vai continuar lendo? Aí ela começou a ler, né? Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, as mãos do Senhor não estão colhidas para que não possa salvar. Tem gente que para aí e não continua. Mas o texto continua. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre eu e vós. Eu não posso vos ouvir. Tem crente que Deus está ouvindo nem a oração dele. Porque não há arrependimento. Então não adianta fazer campanha, jejum, subir no monte, vir no culto. Não adianta, querido. Você precisa arrepender dos seus pecados. E o Senhor está aqui para te perdoar. Ele é Deus longânimo. Ainda a porta está aberta. Aleluia.
Ainda há salvação nesta casa. O Deus da cura está aqui. E Ele quer curar a tua alma. Porque Ele tem o céu preparado para os teus filhos. E Deus quer ouvir a tua oração. Volta para Ele. Nós temos pregado para a igreja e é uma igreja enorme de desviados dentro dela. Pessoas que já se afastaram do Senhor por causa do pecado. Deus tem falado muito no meu coração nessa noite aqui contra o pecado. Precisamos nos arrepender, igreja. E a mensagem de João Batista que foi lido é a mensagem da cruz. O evangelho é só esse. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a primeira pregação de Pedro, que salvou mais de 3.000 almas, foi a mesma. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E assim venham sobre vós o refrigério na presença do Senhor. Deus quer trazer refrigério para a sua vida. Está sem paz? Está sem alegria? Está sem refrigério? É por causa do pecado, meu querido. Conserta a tua vida com o Senhor logo. Deus é Deus abençoador. Deus é um Deus maravilhoso. Ele é um Pai longânimo. Um Deus que ama abençoar seus filhos. Mas as bênçãos do Senhor são condicionadas à nossa obediência. Deuteronômio 28. Se ouvires a minha voz e me obedeceres, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então qual que é o problema então? É de Deus? Não é Deus. Somos nós. Somos nós que não queremos ser abençoados. Queremos pegar uma trilha que não precisa de santificação, não precisa de arrependimento, posso continuar pecando. Jeremias dá um grito. Deus, através da vida daquele profeta, usando ele poderosamente, Jeremias 6, Jeremias 8, vai dizer a mesma coisa. Estão curando a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Dizendo paz, paz, quando não há paz. O que é curar a ferida do povo levianamente? Curar a ferida do povo levianamente é tratar o pecado como se nada fosse. É como se eu chegasse no consultório do médico, com uma ressonância, com o resultado de um câncer, o médico olhasse e não me falasse nada, passasse a mão na minha cabeça e dissesse assim, preocupa não, você não tem nada, não, vou te passar um antigripal. É a mesma coisa que estamos fazendo nos púlpitos. Estamos pregando palavra que não confronta o pecado. Estamos pregando, dando antigripal para quem está morto, para quem está doente, para quem está morrendo com esse câncer na alma, que é o pecado. Câncer não se cura com câncer espiritual, não se cura com remédio para gripe. Se cura com arrependimento. Se cura com confissão. Nós precisamos dar nome aos bois. Precisamos tratar o pecado como ele é. E pecado tem nome, queridos. Adultério é pecado. Pornografia é pecado. Relações homossexuais é pecado. Mentira é pecado. Inveja é pecado. Fofoca é pecado. Contenda entre os irmãos, Deus abomina. É pecado. Saber o bem que você tem que fazer e não faz, também é pecado. Não fazer nada também é pecado. Pecado não é fazer alguma coisa errada. Pecado é fazer qualquer coisa fora da vontade de Deus. O nosso manual está ali. Deus não tem uma opinião para a sua vida, não. Deus tem uma forma de você viver. Deus tem um propósito para a sua vida. E é de transformar você. Eu não conheço a história de você, não conheço a sua história. Mas Deus conhece. E Ele está aqui para curar, para restaurar. Porque Ele te ama. Ele tem um chamado para a tua vida. E o diabo está roubando, o diabo está destruindo, porque ele não brinca de ser diabo. O diabo não tem problema com você dentro da igreja. O diabo não tem medo nem do que eu estou pregando. Ele tem medo do que eu vivo. É do que a gente vive. Ter uma Bíblia na mão não te faz cristão. Ter uma Bíblia aberta no Salmo 23 não te faz cristão. Vir à igreja todo dia não te faz cristão. Ser da igreja não te faz cristão. O que te faz cristão é seguir a Cristo. É obedecer a Cristo. É
guardar os seus mandamentos. E os mandamentos dele não são pesados, eles são leves. Eles são leves para nós. E quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo está em nós. Então aquilo que seria impossível passa a ser possível por causa de Cristo Jesus. Por causa do Espírito Santo em nós, formando Cristo em nós. Então, quando Jesus nos fala para amar os nossos inimigos, é possível. Para orar por aqueles que nos perseguem, que nos aborrecem, é possível. Dar a outra face, é possível. Sofrer o dano, é possível. Perdoar, é possível. Não importa a ofensa, o tamanho dela. Perdoar é possível quando se tem o Espírito Santo de Deus. Tem muitos poços entulhados aqui. Tem muita alma ferida aqui por falta de perdão. Buscando bênção do Senhor. As bênçãos estão retidas. Quando não há perdão, Deus não perdoa também. Se vós não perdoardes as vossas ofensas, meu Pai também não vos perdoará. E o Senhor é muito claro em Mateus 18. Quando não perdoamos, Ele nos entrega aos atormentadores. A nossa mente fica atormentada. Eu vejo muitos crentes atormentados há 10 anos, 20 anos, 30 anos, por falta de perdão. O comércio para, o casamento para, a família estagna, o ministério fica estagnado, tudo para quando não tem perdão. E o diabo sabe disso, porque o diabo conhece a Bíblia. Lá em Hebreus 12:15 vai dizer, cuidado com a raiz de amargura. Cuidado, raiz, não falando de árvore não. Falando de uma raiz, uma raizinha. Cuidado, porque uma raiz de amargura, se ela brotar no teu coração, além de contaminar todo mundo, vai te privar do mais importante da tua vida, da graça de Deus. Cuidado para que não sejais privados da graça de Deus. E o diabo conhece essa palavra. É por isso que ele levanta, muitas vezes, a usar pessoas perto da gente como instrumentos dele, para te provocar. Vai usar, às vezes, você para provocar alguém, para aborrecer alguém, para que o outro fique com o poço entulhado e a vida dele fica toda destruída. Quantas vezes nós nos deixamos ser instrumentos nas mãos do diabo? Dentro da nossa casa, então, é um celeiro para ele. Quantos abismos os relacionamentos dos cônjuges, dos pais, dos filhos, entre os irmãos. O diabo está sambando na nossa família. Está nadando abraçada. Porque ele sabe que uma sementinha, caçãozinha, à toa, se você descer no seu coração e não perdoar logo, vai crescer uma raiz. E essa raiz, meu filho, minha filha, vai destruir tua vida. A pessoa que te ofendeu, está lá para lá. O pecado não é dela, não é seu. O pecado é seu. Você não perdoou ela, Deus pôs a sua conta. Porque Jesus na cruz já perdoou. Mas você não quer perdoar o seu irmão, então o pecado do seu irmão contra você vai ficar na sua conta. É isso que você quer? Então perdoa logo. Só conhece o poder do perdão quem perdoa. Eu já perdoei muita coisa, querido. Só posso falar daquilo que eu vivo. Já perdoei assassino. Meu primeiro esposo foi morto a balas. Já perdoei infidelidade dele. Eu fiquei viúva aos 21 anos de idade. Eu aprendi a perdoar para viver. Enquanto eu não perdoava, as bênçãos do Senhor ficavam retidas. Mas quando eu perdoei, o céu se abriu. E choveu até o Ariston. Choveu essa bênção na minha vida. E eu pude casar da maneira certa, como Deus agradava. Porque eu escolhi um ímpio para casar, sendo uma serva de Deus. E meu casamento foi uma luta. Até que o Senhor salvou ele e levou. Deus é tão maravilhoso que salvou ele antes. Salvou ele antes. Queridos, o Senhor não curou, mas é porque Ele estava trabalhando na minha vida. Às vezes, Deus não remove a doença. Deus cura de várias maneiras. Às vezes, Ele não vai remover a doença porque está curando você. Às vezes, a sua enfermidade está sendo um instrumento de Deus na tua vida. Às vezes, está sendo um espinho na carne para te manter curado. Queridos, esse testemunho ele é extenso. Se vocês quiserem ouvir mais dele, tem muita coisa linda, maravilhosa, ainda milagres ali, que quem não puder levar o livro, é só ir no YouTube. Está lá.
Tá bom? Tem um canal lá de pregações. Essa pregação vai para lá também. Está sendo gravado. Muitas pessoas estão ouvindo. Muitas pessoas estão sendo libertas da mente. Conhecendo um Deus da maneira correta de conhecer. Aprendendo a fé correta mesmo, a fé verdadeira. Para nos aproximar de Deus. Não pelo que Ele tem para dar, mas por quem Ele é. Pelo Deus maravilhoso. Pelo Pai que Ele é. Né? Um pai que o filho se aproxima só para pedir, é um pai que fica muito triste. Imagina o nosso Pai eterno. Né? Então vamos parar de usar a nossa fé tentando mover Deus ao nosso favor. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Fé não é para mover Deus, fé é para mover você para Ele. A fé não é para mudar Deus ao seu favor, a fé é para mudar você. A fé é para transformar você. A imagem de Cristo. Ele não vai baixar o padrão do Evangelho. O Evangelho é ser como Cristo. Até que Cristo seja formado em você, Paulo escrevendo aos Gálatas, até que Cristo seja formado em você, Ele vai te levar para os vales. Ele vai permitir teu sofrimento. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele não ama o pecado, Ele odeia o pecado. Então, Ele não tem mexida com Deus, pecado no meio. Tá? Se vocês querem que Deus se revele a vocês, então faça uma faxina na alma, peça perdão, limpa o coração. Ele só quer uma coisa de vocês. Filho meu, dai-me o teu coração. Só isso que Ele te pede. Tá? Aí, tudo que você vai fazer, todo culto que você vai dar, ofertar ao Senhor, aí Ele vai receber. Com muita alegria. Vai ser como um cheiro suave às suas narinas. Vocês vão abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos ver quem é bom de Bíblia aí, hein? Vamos ver os jovens se eles estão afiados para achar Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Vocês querem ajuda? Então tá. Depois dos evangelhos vai ter Atos, vai ter Romanos, vai ter Coríntios, vai ter Gálatas, vai ter Efésios. Aí vocês vão caminhando. Vocês vão passar por Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Capítulo 4, no verso 13. Amém? Amém. Localiza Coríntios, que é mais fácil, e vocês vão para frente, que vocês vão achar. Primeiro, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém? Pode sentar. Por que essa palavra foi ministrada no meu coração hoje? Essa vai ser uma palavra de consolo para aqueles que perderam. Não vou falar perdeu, não, porque quando nossos queridos estão dormindo, nós não perdemos eles estão dormindo em Cristo. Eles estão descansando em Cristo. Mas é uma situação muito difícil para nós que ficamos. Não é mesmo? Eu não sei se tem pessoas aqui que já sofreram a dor do passamento de alguém, de um filho, de um pai, de uma mãe, e de um irmão, do esposo, da esposa, mas nós sabemos o quanto é difícil atravessar esse vale. E como Deus também me experimentou neste vale. No livro eu trago uma história também que, se Deus não curasse a minha dor, eu não teria condições de continuar. Foi quando o Senhor levou a minha mãe. Então, hoje eu passei um dia muito interessante. Eu fui fazer uma visita a uma família, uma mãe, um pai, pais de 3 moças. Moças jovens, um pouco de diferença de idade uma para a outra. Mas todas acima de 20 e 35 para baixo. Né, entre essa idade aí. Não, menos, né, 30. São bem novas, bem jovens. Só que há 4 meses, essa família está enlutada, porque a mais velha partiu
com 27 anos de idade. E é muito doloroso lidar com esse sofrimento. E antes de ontem, eu conheci uma outra mamãe, mãe de 4 filhos. 3 ela perdeu. 3 partiram. Crianças. 2 com câncer e 1 com epilepsia. E aqui ficou, tem 7 anos, e a epilepsia dela não tem cura. E também corre risco de morte. E nós temos visto pessoas assim. Nós temos passado por vales muito difíceis, com pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Só que nós temos uma esperança que o mundo não pode ter. É uma esperança tão viva, que nós sabemos aquilo que nós lemos aqui agora. Deus não quer que nós sejamos ignorantes. Deus quer curar essa dor sua. Porque aqueles que estão dormindo em Cristo, eles vão acordar. Aliás, eles estão acordados, eles estão descansando com o Senhor no paraíso. Eles não estão sofrendo mais. Eles não estão sentindo dor. Eles estão felizes. Eles estão bem. Eles estão seguros. Eles estão seguros. E lá em Apocalipse vai dizer assim, no capítulo 14, verso 13, vai dizer assim, ó: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E lá no Salmo 116, o Senhor vai dizer, preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus filhos. Então, aqueles que estão morrendo em Cristo, estão partindo em Cristo, estão bem. Descanse o coração de vocês. Se há alguém aqui enlutado, não sei se vai ficar enlutado. Aliás, todos nós vamos passar pelo luto até que Jesus venha, né? Então, guarde essa palavra para que isso já console seu coração, porque o Espírito Santo, ele sabe consolar até que a dor seja transformada na esperança de um reencontro. Então, com esse está tudo bem. E eu vivo a minha vida assim. Se eu acordar amanhã aqui, eu sei que Cristo vai acordar comigo. Porque minha alma foi curada, minha fé está curada. E se eu não acordar aqui amanhã, eu vou acordar com Cristo. É essa a esperança que você tem que ter no teu coração. Porque você não tem o amanhã. Você não tem o dia de amanhã. Eu vim pregar essa palavra com muito temor e tremor, porque eu não sei se Deus está preparando alguém para levar. Talvez alguém que não esteja preparado. Então, é uma palavra muito oportuna. Eu nunca preguei assim, né, amor? Eu nunca preguei assim. A visita de hoje, o Espírito Santo ministrou no meu coração a palavra da noite. E eu sei que Deus, ele tem um propósito nisso, queridos. Até mesmo para a minha vida que estou pregando. Porque nós não temos amanhã. Jesus chama de louco aquele que acha que tem amanhã. Eu estava no ano passado, nessa mesma época, aqui em Uberlândia, pregando. Estava pregando no Acraque, num lugar de pessoas com câncer. Muitos cancerosos, católicos, espíritas, evangélicos, ateus. E naquela manhã, durante a minha ministração, meu esposo ele tinha que me dar uma notícia muito difícil. E Deus disse para ele que me desse a notícia no momento da ministração. Não poderia ser antes e nem depois. Naquela manhã, a minha tia, lá de Patinga, uma tia muito amada, ela dormiu e não acordou no outro dia. O Senhor a levou. Ela foi para a glória. Então, naquele momento, diante daquelas pessoas, foi um impacto tão grande que fez todos nós repensarmos a nossa vida. Que nós não temos o dia de amanhã. E quando eu tenho as crises, né, amor? Eu tenho dores de cabeça todos os dias, igreja. As minhas dores são desde que abriu a minha cabeça pela primeira vez, há 14 anos. As minhas dores não têm cura. A minha dor é neural. Eu só não sinto dor, pastor, quando eu estou pregando. E hoje eu sei que é o Senhor. Se o Senhor quisesse curar a minha dor, Ele curava. Mas Ele me mostrou que a dor é o meu espinho na carne, para me manter curada. Para me manter perto dele. Sabe por quê? Porque nós não valemos nada.
nós somos miseráveis. A única coisa que nós conseguimos fazer, jovens, é nos afastar dele. É só isso que sabemos fazer. E é por isso que ele tem que forçar em nós o bem. Ele tem que forçar em nós ir para ele. Porque ele é aquele pai do filho pródigo que está lá na varanda, de braços abertos, esperando o filho voltar. Então, muitas vezes, ele tem que permitir o sofrimento, o vale, o deserto, para o filho voltar. E no meu caso, é para mim não sair. A dor está aqui. A dor, ela é um espinho na minha carne. Mas ele é tão bom, a graça dele é tão maravilhosa, que na hora da pregação eu não sinto nada. E é a hora que eu mais gosto de falar, né, quando estou pregando. Então, eu estou ministrando para vocês aqui muito à vontade. Porque é um momento realmente da graça dele na minha vida. Então, eu levo muito a sério as oportunidades que ele me dá para pregar. Porque eu sei que ele quer falar com você. Então, essas pessoas que partiram, falando da crise, né? Quando é a crise, nós não temos o que fazer. Então, meu esposo já fica preparado. A gente chora, ele ora, põe a mão na minha cabeça. E a gente não sabe, né, que a crise vai me desfalecendo. Eu posso entrar em coma. Né? E as minhas convulsões é a perda do braço, da perna. Então, é assim que eu tenho vivido. E é um dia de cada vez. Mas uma coisa não me falta, é o óleo da alegria. É a esperança viva em Cristo. A paz que excede todo entendimento. É isso que eu tenho vivido. Eu só posso pregar o que eu vivo, eu só posso viver o que eu prego. E eu prego muita propriedade. Então, voltando a essas pessoas que partiram, essa moça, né, hoje ao orarmos lá com a família, eu orei assim: Senhor, muito obrigado por ter nos emprestado a Larissa, por todo esse tempo. Mas o Senhor sentiu saudade dela. E levou ela para casa. O Senhor nos empresta, queridos. Empresta as pessoas que amamos. Mas o Senhor tem saudade daqueles que é dele. Que é dele. Né? Então, nossos filhos não morreram. Aqueles que partiram estão vivos em Cristo. O crente não morre, queridos. O crente vive eternamente. E por que eu vivo com câncer na cabeça da forma que eu vivo? Porque eu vivo como curada. O câncer está no meu cérebro não está no câncer. Eu vivo como curada. Então, a minha maior preocupação aqui nessa noite não são com os que estão dormindo em Cristo. São os que estão mortos em vida. O inferno é real. Nós precisamos pregar mais precisamos pregar mais o inferno. Pregamos muito vitória. Pregamos muito que há paz quando não há paz. Quando há uma ferida, um câncer. Percebi um áudio de um irmão muito simples, muito humilde. Ele teve uma visão, a seguinte visão. Era uma madrugada. O Senhor o visitou, ele acordou, a visão de olho aberto. O Senhor levou ele, pastor, para o alto céu e colocou ele olhando para baixo e mostrou para ele várias casas, muitas casas, e todas eram casas de crentes. E Deus descobriu as casas, tirou os telhados na visão. Ele olhou para baixo e Deus perguntou: o que você vê, meu filho? Eu vejo os crentes dormindo, pai, em suas camas. Olha de novo, meu filho. Repare bem. Ele olhou: é madrugada, pai. Os meus irmãos estão dormindo. Filho, olha de novo. Eles estão mortos. Eles não estão dormindo, eles estão mortos. E de repente, na visão, aqueles crentes são tirados das suas camas. E aquele irmão, ele tem a visão continua e ele vê uma fila de milhares de crentes, milhares, pisando no lamaçal, em fila, numa lama, indo para uma gruta. E dali para frente não tinha mais como voltar. Estavam condenados ao inferno. E Deus falou assim: meu filho, todos os dias eu tenho poupado a vida de milhares e milhares de crentes que não são salvos, que estão mortos e acham que estão salvos, meu filho. Todos os dias eu poupo e livro a vida de muitos crentes
que estão enchendo a igreja, mas não são de Cristo, não nasceram de novo. Querido, você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, batizado na igreja, ser dizimista fiel na igreja, casar na igreja, ter família na igreja, ter ministério na igreja, cantar, pregar, vir todos os dias, não faltar um culto, ler a Bíblia toda, envelhecer na igreja, morrer, ter um culto fúnebre lindo na igreja e acordar no inferno. Porque foi a vida inteira da igreja, nunca foi de Cristo. A fé nunca esteve em Cristo. A fé estava ali na igreja, a fé estava no culto, a fé estava nas pessoas, estava em gente, estava na metodologia, estava na placa. Estava na saia comprida, no terno e na gravata. Estava nos usos costumes. Mas nunca esteve em Cristo. Amados, nós temos vivido experiências, são terríveis, mas são grandiosas para compartilhar com a igreja do Senhor. E Deus tem revestido eu e Alisson para aguentar o tranco, para passar as experiências. E Ele nos permite viver coisas muito difíceis. Uma delas foi muito recente, o nosso ano novo. Eu falei assim, amor, dia 31 para o dia 1º de 2017. A nossa igreja tem um culto, como vocês devem ter, na vigília. E nós estávamos preparando. Só que de dia eu falei assim, amor, vamos ter um ano novo diferente? Ao invés de passarmos, nós vamos para o culto, mas não vamos ficar com a igreja jantando, não. Vamos voltar para casa? Eu vou fazer um jantarzinho para nós, as nossas filhas vão estar com os jovens da igreja, vamos voltar nós dois para casa. Acho que eu estava cansada também, e eu queria só ir para o culto mesmo, agradecer o Senhor, apresentar o novo ano que ia nascer, e assim nós pelejamos, né, amor? Quando deu 9h15, estávamos arrumados, nossas filhas prontas, felizes para ir para a casa do Senhor, o Alisson começou a passar mal. Um mal que ele nunca teve. Era todo um princípio de infarto. Um coração acelerado, uma taquicardia, uma dor enorme, o braço adormeceu. E ele começou a suar frio. Ele falou assim, amor, não estou bem. Eu não estou bem, amor. Eu comecei a orar por ele. Eu vou para a farmácia agora. E nós fomos para a farmácia mais próxima, mediu a pressão, o farmacêutico corre para o hospital. Sem infarto. E nós fomos voando para o hospital. E o amor tosse, vai tossindo, tosse. E eu mandando ele tossir, não parar de tossir. E foi uma eternidade para chegar no hospital. Ele já foi atendido com emergência, colocado no CTI, no atendimento de urgência que tinha lá. Havia muitas pessoas em estado também grave. E ele começou a ser atendido logo. E até que passou, a pressão normalizou. E estava tudo bem. Quando ficou tudo bem, eu falei assim, Senhor, este é o nosso ano novo? Sabe o que o Senhor falou, pastor? O culto vai ser aqui. Eu queria um ano novo diferente. O culto vai ser aqui. Aí eu falei, Senhor, então nos mostra. Como o Senhor quer o seu culto? Aí eu comecei a prestar atenção nas pessoas. Havia muita gente sofrendo. Mas o Senhor apontou. Era uma senhora ligada numa máquina de morfina. E ela gemia, mas gemia, porque a dor é intensa, queridos. A dor é intensa. E a morfina não dava conta mais. E ela estava molhada de suor. Molhadinha de suor, tadinha. A cama estava molhada. E o filho com ela. Não era nem uma filha, era um filho, tadinho, passando por aquilo ali. Aí eu vi que o Alisson falou, bem, amor, o senhor quer um culto aqui. Vamos ver o que o senhor quer. O Senhor fez tudo isso para provocar isso. Uma situação que Deus quer. Vamos ver o que é. Aí eu fui lá. Falei com o rapaz. Aqui, ó, você pode ficar à vontade, que eu posso ficar com a sua mãe aqui. Se quiser resolver alguma coisa, aí eu preciso mesmo. Eu tenho os documentos da entrada, ela precisa ser levada para o outro hospital o mais rápido possível, porque eles tinham que sedar ela. A dor não estava passando. Aí ele saiu, eu aproveitei. Aí comecei a falar de Jesus para ela. Ela falou assim, eu sou muito religiosa. Aí a dor foi passando, né? Fui passando a mão nela, carinhando ela e orando. E eu vi que a morfina foi... Mas era o Senhor. Porque Deus tinha um propósito ali. O Senhor tirou a dor daquela mulher. E ela falava, e eu falando de Jesus para ela, ela só falando, eu já fiz muita coisa boa.
eu faço muita coisa boa, ou seja, se justificando por estar passando por aquela situação. Eu falei assim, mas a senhora está pronta para partir? Se Deus quiser te levar, a senhora está pronta para partir? Sabe o que ela respondeu? Eu fiz muita coisa boa. Boas obras não é evidência que você é salvo, querido. A salvação não é por merecimento, meus queridos. A salvação é de graça. É quando nós cremos em Cristo Jesus, como aquele que encarnou em carne e morreu por nós naquela cruz, para nos reconciliar com o Pai, para nos tirar da condenação do pecado, para nos dar o perdão dos pecados e para nos adotar como filhos, nos dar como adoção a Deus, como filhos. E para nos regenerar, porque aquele que a graça salva, a graça também transforma por meio da fé. Então, muitos estão achando que estão salvos, mas nunca mudou de vida. A vida é a mesma. A fé não transforma. Você pode fazer muitas obras, que sem fé em Cristo, Isaías fala que as suas obras são como trapos de imundícia diante do Senhor. Então, não é por merecimento. Então, naquele momento, o Senhor me revelou que aquela senhora religiosa, dedicada à religião dela, não era salva. Aí o Senhor me revelou que o culto era salvar aquela mulher. Tudo foi movido para a salvação daquela alma que Deus queria recolher. Olha que Deus de amor, que Deus maravilhoso. Provavelmente alguém orava por aquela senhora para que ela fosse salva. E a salvação encontrou aquela mulher. Deus foi ao encontro, Cristo foi ao encontro daquela mulher. Eu falei, eu posso orar pela senhora? Eu fiz uma oração de salvação, de confissão com ela. E no final, eu falei com ela, senhora, dona Alzira, o nome da senhora está escrito no livro da vida agora. A senhora tem uma casa no céu. Aquela senhora, os olhos dela regalaram e disse assim, meu nome está no livro da vida? Está. Ou seja, ela não tinha esperança de salvação. As obras que ela praticou, as boas obras, não deu esperança de salvação para ela. Isso é grave. Isso é muito grave. Aquela senhora partiu no outro dia. O Senhor a recolheu. Uma outra experiência, um amigo meu, que quando era jovem, mais jovem, ele se entregou a Jesus, batizou. Só que ele teve uma decepção muito grande com o pastor dele, com a igreja, porque a fé também devia estar no pastor, na igreja, não em Cristo, né? Aí ele desviou e entrou na homossexualidade, afundou na homossexualidade. Passou muito tempo, agora, há 2 anos. Ele começou a passar mal, ele senti dores na cabeça muito forte. E quando ele foi ver, era o mesmo câncer que está no meu cérebro. E o câncer bem avançado também. O médico disse que tinha que tirar, que tinha que operar. Mas ele trabalhava na área de saúde e ele sabia que não tinha cura. Então, no momento, nesse intervalo da cirurgia, entre a cirurgia, nós tivemos um momento de conversarmos por telefone, que ele morava em outro estado. E por telefone, foi um momento maravilhoso. Por telefone ele falou, Maricela, eu voltei para o Senhor, tem 1 mês que estou passando por esse vale, mas eu voltei para o Senhor Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu confessei ao Senhor os meus pecados, eu deixei a homossexualidade, a minha vida está inteira no Senhor, eu estou pronto para partir, e se o Senhor quiser me levar, eu quero ir. Dessa forma que ele conversou comigo. E ele estava feliz, porque ele encontrou Cristo. Porque a alma dele, o câncer da alma dele havia sido curado. O câncer no cérebro dele, através daquele câncer, Deus trouxe cura para a alma dele. E ele passou pela cirurgia, ele saiu da cirurgia sorrindo, sem sequela nenhuma, igual eu fiquei, inteiro, feliz da vida, foi para a UTI, na primeira noite da UTI, como, né, nós temos que ir para a UTI quando nós fazemos a cirurgia, na primeira noite ele tem uma convulsão muito grave e entra em coma. 2 dias o Senhor o leva. O Senhor o leva. Ele partiu com Cristo.
Então, são experiências maravilhosas, queridos. Para que hoje, você que está ouvindo, tem mais coisas, mas nós vamos encerrar. Para que possamos olhar hoje e examinar a nossa fé. Como eu disse, o Senhor prepara para cada igreja uma palavra. E essa palavra é muito séria. Essa palavra é de conserto. É de conserto. Uma palavra para consolar o coração daqueles que perderam seus entes queridos, dizer para vocês que vocês não perderam. E Deus vai transformar toda a dor em esperança, como fez comigo. Mas nós que estamos vivos, a palavra é urgente. É qualquer momento, querido. Os nossos dias estão contados. Estão contados. Nós não sabemos, mas uma coisa tem certeza, todos nós vamos morrer. Se Cristo não nos arrebatar, todos nós morreremos. Então arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Arruma a tua vida. Faz um concerto com Deus. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite por ter vindo até o nosso encontro e trazer essa palavra de confronto, que faz doer. Mas que, se Ele trouxe a palavra, se Ele provoca a ferida, Ele a cura. Se Ele quebra, Ele refaz. Tá? Se está doendo, é porque Ele vai te dar recurso para te restaurar, para te transformar. Basta que você volte para o Evangelho. Fixe os olhos na palavra e comece a conhecer Deus através da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus está falando com você e vai continuar falando. Não se afaste dele. Se aproxime dele. Não espere que ele tenha que permitir o mal para que o bem aconteça na tua vida, que é ir para ele. Que é forçar o bem em você para que você vá para ele. Não precise disso. Corra para os braços dele hoje, agora. Feche os teus olhos.